Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E hoje vamos mergulhar em um caso que chocou o Brasil todo. O caso é sobre o ataque de uma onça pintada que matou um caseiro no Pantanal. O caso aconteceu no dia 21 de abril, no ano de 2025, né? Não faz muito tempo. E esse caso foi um caso bem misterioso. Até hoje ninguém sabe de fato qual foi o motivo daquela onça ter atacado aquele caseiro. É uma notícia, claro, muito triste, mas também cheia de mistérios. E no vídeo de hoje eu trouxe teorias para poder compartilhar aqui com você que tá aí do outro lado me assistindo. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever nesse canal, ativa o sino de notificações para você ficar aí por dentro de todos os conteúdos que eu publico aqui nesse canal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então já deixou o like? Eu vou guardar 3 segundos para você deixar o like. Agora que você já deixou o like, tenho certeza que já ativou até o sininho de notificações para você não ficar por fora de nada. Bora pro conteúdo. No dia 21 de abril de 2025, um senhor chamado Jorge Ávalo, de 60 anos, também conhecido como Jorginho, foi encontrado morto num pesqueiro. E ele estava na beira do rio Miranda, em Aquidauana. Esse senhor, ele trabalhava sozinho, em uma área isolada. E a Polícia Militar Ambiental confirmou que o Jorge foi atacado por uma onça pintada. Partes do corpo de Jorge foram encontradas ao lado da pegada do animal. No dia seguinte, mais restos foram localizados numa toca de onça e fica aos 300 metros do local. E 3 dias depois do ocorrido, no dia 24, uma onça macho foi encontrada, uma onça de 94 quilos, com uma aparência bem debilitada, e ela foi levada direto para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. E esse local, né, o Centro de Reabilitação, fica em Campo Grande. E o motivo da onça ter ido para esse local não foi para ela ser punida ou para ela ficar presa, não. Tem pessoas que acham que ela está nesse local, né, até hoje para poder ser punida de alguma forma, mas não, porque é apenas um animal inconsciente. Mas ela foi nesse local para poder confirmar se essa onça mesmo foi a responsável pelo ataque. O laudo pericial do corpo de Jorge ainda está sendo feito, não tem nada confirmado até o momento, mas as autoridades, elas já sabem que foi feito um ataque de um felino. E como eu disse, a onça capturada, ela estava bem magra, e é aqui que levanta as teorias. Então bora para as teorias. Jorge supostamente teria provocado a onça sem querer. Tá, Matheus, como assim Jorge provocou uma onça que ele sabia que ia acabar devorando ele? Calma, eu disse que foi sem querer, não foi de propósito. Você vai entender. Olha só, Jorge, ele já sabia que uma onça estava rodeando, né, o local, né, onde ele morava, onde ele frequentava. Tanto que há uma semana atrás do ocorrido, do dia do acontecimento, uma semana atrás dessa data, ele gravou um vídeo com o seu cunhado, gravando as pegadas da onça, mostrando, né, aquela situação e falando assim que a onça podia comer ele. Mas claro, ele falou brincando. Jamais isso passava na cabeça dele, até porque ele via aquelas pegadas já há um bom tempo. Não era algo que ele olhava assim e falava: meu Deus do céu, ó, vi uma pegada aqui, vou sair daqui, não vou mais voltar. Não, ele convivia com aquilo tranquilamente, né? Ele via lá diariamente pegadas de uma onça ali, pegadas do outro lado, e ele até registrou nas câmeras de segurança. Ele sabia nitidamente que tinha um animal perigosíssimo rodeando aí o local onde ele habitava. Ô, cunhado, os gatinhos estavam brincando, hein? Por que você não entrou pro meio pra apartar? Vamos mandar pro Dão. Dão que ô Dão. Nossa, vai comer o Jorge, Dão. Não. Aqui é a casa dele aqui, ó. Olha onde ela. Olha, parece cavucado de búfalo. Briga, Dão. Olha, brincando. Olha a unha dela, um regaço, bicho. Não, olha aí. Vai indo assim, ó. E lá que foi a coisa. Isso aqui foi um pega que. Olha lá no. Olha, cunhado. Eita, cavucadão. Agora vem a questão. Jorge, ele já sabia que tinha uma onça rodeando ali, tanto que alguns dias antes do ataque foi registrado, né, onça rodeando ali aquele local, uma onça, não sabe se é essa onça, se é outra, ainda está sendo pesquisada e investigada a situação. Mas o que se sabe até o momento é que Jorge, ele estava consciente que tinha um animal perigoso. E aí vem a questão: e se Jorge fizesse algo que deixasse a onça ameaçada? As onças são animais territoriais. Se a onça sentiu que Jorge estava invadindo o território dela, ela iria atacar sem pensar 2 vezes. Um conflito entre 2 onças poderia ter desencadeado o ataque. Calma, eu sei que está um pouco confuso, que você não viu muitas informações sobre isso, mas eu vou te atualizar sobre esse assunto em específico. Uns dias antes, né, quando o Jorge estava aqui vivo na Terra, ele gravou um vídeo com o seu cunhado, e no vídeo os dois estavam discutindo, né, dizendo que havia 2 onças
onças aparentemente está brigando uma com a outra. E para quem não sabe, as onças são animais super territoriais, ainda mais onças machos. Onças machos são super competitivas, ou seja, se uma tá competindo no território com a outra, uma vai ter que sair perdendo e bem ferida. E essa onça que foi encontrada pela polícia ambiental, a onça que estava pesando 94 quilos, estava bem fragilizada, né, aparentemente machucada, né, bem fraca, sem alimentos, e essa onça aparentemente foi a onça perdedora dessa disputa. Ou seja, essa onça foi expulsa por outra mais forte de um certo território. E a onça de 94 quilos macho, que foi encontrada, né, pelos cantos e que destroçou o corpo de Jorge, provavelmente já estava estressada no momento que Jorge estava no pesqueiro ainda em vida. Então imagine a seguinte situação: a onça está estressada, está sem abrigo, está com fome e totalmente desamparada. Jorge estava na frente dessa onça, na mira dela já, enquanto Jorge estava lá, né, em frente ao pesqueiro. E daí Jorge estava no momento errado, na hora errada e numa situação totalmente desfavorável para ele, não tinha para onde ele correr. E daí a onça se aproxima do território que Jorge estava e você já sabe o que aconteceu. E se essas onças que eu disse aqui, as duas onças, teve um conflito, o motivo dessa onça de 94 quilos estar num estado crítico e também com estresse muito aflorado. Não é à toa que as pessoas que foram tentar resgatar essa onça quase sofreu um ataque, quase teve um segundo ataque. Para quem não sabe, isso é fato, tá? Que não é teoria. Quase houve um segundo ataque na tentativa de resgate dessa onça. E essa teoria aqui que eu acabei de dizer explica o porquê a onça estava tão agressiva no momento do resgate. A terceira teoria é um pouco polêmica. Por quê? O motivo da morte do Jorge foi devido à ação humana no Pantanal. Para quem não sabe, o Pantanal é um local de turismo ecológico, ou seja, temporariamente vai nesse local pescadores, turistas, e eles fizeram algo que deixou a onça como se tivesse dependente dessa ação, que eu vou explicar agora. Pescadores e turistas têm uma mania de fazer uma prática que é um crime ambiental, que se chama ceva. No caso, eles deixam comida para os animais, né? Eles deixam lá restos de comida, ou seja, vamos supor, estão lá no pesqueiro comendo uma isca e aí sobrou um pouco de espinho com um pouco de carne, de peixe, e eles deixaram num prato lá no meio do mato. E aí animais, né, lógico, com fome, famintos, vão até lá e se alimentam. É por isso que ela rodeava o pesqueiro diariamente em busca de comida. E daí, como a temporada de turistas começou a baixar, né, a onça começou a ficar muito faminta e não tinha mais nenhum ser humano que colocasse a comida lá, tanto que essa prática é crime, porque deixa os animais selvagens dependentes, né, dessa prática. Eles param de caçar, param de começar a ver estratégias para poder se alimentar, né, com animais da cadeia de alimentação deles, ou seja, eles começam a ficar muito preguiçosos, e por isso que é um crime ambiental fazer esse tipo de prática, né, a ceva. E como a onça já estava acostumada a enfuçar em restos de comida, nos lixos, ela viu Jorge como uma oportunidade imperdível, né, já que ela não estava mais achando comida o suficiente para poder se manter. E daí Jorge estava na hora errada, no momento errado, e daí você já sabe o que aconteceu. Agora deixa aqui nos comentários, será que a presença humana no Pantanal está mudando o comportamento das onças? Quero que você comente aqui porque eu quero entender e ver a sua opinião. A quarta teoria é uma teoria que está sendo levantada como uma das principais, mais corretas em relação ao caso. Por quê? As chuvas no Pantanal bagunçaram tudo. Matheus, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que as chuvas, né, aumentam os níveis dos rios, e com isso, né, os animais que são as presas da onça começaram a fugir por conta do alagamento, né, de áreas de difícil acesso. Os animais, né, que a onça costuma se alimentar, os poucos que já tem na região, devido ao desmatamento e vários outros fatores, acabaram sumindo de vez. E daí, com essa temporada escassa de alimentos, a onça começou a ficar desnutrida, doente, e aí qualquer coisa que viesse na frente dela, né, que poderia estender um pouco mais os dias de vida daquela onça, ela iria se aproveitar totalmente. E se você parou um pouco para poder entender o caso, viu as reportagens, você observou que eles disseram que as chuvas na região estavam muito frequentes, com isso os níveis do rio estavam bem altos, o que dificultou até mesmo os especialistas encontrar aí os restos mortais de Jorge, e até hoje não encontrou tudo. Tá difícil de, né, prosseguir com essa busca por conta do elevamento do nível da água. Então,
por isso que essa teoria aqui, por enquanto, é mais próximo de ser realmente a verdade. E se você chegou até essa parte aqui desse vídeo, eu peço que você deixe o like e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Por quê? Você vai ficar a par de todas as teorias, conteúdo e curiosidades que está acontecendo aí na atualidade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não perca tempo, se inscreva-se já. E agora bora para a quinta teoria. Bom, a onça estava machucada ou doente. Especialistas apontam que quando um animal, né, principalmente uma onça, que depende diretamente de uma alimentação de um outro animal, né, estando nessa situação depravante, sem comida, fraca, frágil, doente, com algum osso quebrado, a onça fica realmente mais frágil. Como que ela vai ter força para poder matar um jacaré ou uma capivara? Fica bem mais difícil. Então qualquer outro ser que seja mais frágil, né, que também possa alimentar a onça de alguma forma, vai ser aquela presa no momento. Ela não vai se dar o trabalho de poder matar um animal mais robusto, não. Ela vai pegar qualquer coisa que esteja na frente dela que tenha carne e osso. Nesse estado que a onça tava, né, com 94 quilos, bem debilitada, bem estressada, é bem difícil da onça acabar, né, mordendo e caçando o animal desejado. Então ela acaba caçando qualquer coisa. E o fato de a onça ter arrastado o corpo de Jorge a mais de 50 metros do local, né, do abatimento, mostra que a onça estava determinada. E se no exame do CRAS confirmar que a onça estava com algum tipo de lesão ou doença, essa teoria ganha mais força ainda. Lembrando, gente, tudo isso que eu disse são apenas teorias, não passa de teorias. É claro, é baseado em notícias que já foram confirmadas, porém, né, a situação em si, o contexto geral de cada teoria aqui individual são apenas teorias. Pode ser óbvio que quando sair o resultado final de tudo isso, uma dessas teorias que eu disse aqui nesse vídeo pode ser a certa. Deixe aqui nos comentários qual dessas teorias que você acha que é mais próximo da verdade, que mais chega perto da verdade. Bom, eu aguardo você no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever nesse canal mais uma vez. Tenho certeza que você vai gostar e muito. Bom, te aguardo no próximo vídeo. Falou, fui!